Tem alguma curiosidade que você não postou pra contar aqui pra gente, de bastidor? Alguma curiosidade aqui? Com o Cirilo, nas batalhas. O cavalo eu achei ótima, né? Você contou. O Barriga, né? Não, o que eu não... Olha, apesar que eu acho que eu já falei tudo, mas de coisas que eu não postei ainda, por uma questão óbvia, porque senão Pra não dar tanto a spoiler, direção né? me joga 18 pedras na cabeça, porque assim, o que as pessoas não sabem em casa, que assim, a gente não grava cena 1, cena 2, Não cena é na 3. ordem, né? Não existe uma ordem no sentido de 1, 2, 3. Nós vamos pela ordem de roteiro de locação. Por exemplo, eu não falei das grutas aqui? As grutas nem entraram essa passagem ainda. Mas foi uma das primeiras coisas que nós gravamos por uma questão de locação. Então tem um monte de filme, de coisas gravadas que eu tô me coçando, mas eu não posso postar, não entrou no ar ainda. Tá. Então, assim, eu tenho todo esse registro. Então, nós gravamos as séries, as novelas, enfim. Às vezes, assim, você grava no mesmo cenário uma cena que você tá feliz, conversando. Aí você pega um outro momento daqui 2 ou 3, 4 episódios que é porrada, que é briga, que é pau. E você tem que só, às vezes, trocar. Você vai trocar de roupa, porque é uma questão de continuidade. Mas você tem que voltar com outra relação. Tipo, peraí. Eu saí daqui, eu fui pra onde, o que aconteceu, você tem que imaginar. Tem que imaginar. Então, a nossa cabeça, quando nós estávamos gravando nas grutas, porque era tudo muito novo, tinha acabado de juntar o pessoal. Sim. O elenco. Peraí, gente, vamos sentar. Aí sentou todos os valentes, sentou Davi, sentou todo mundo ali. O que aconteceu até chegar aqui? Pra entender, porque a gente né, tem a que cena. criar uma relação. Por exemplo, a minha relação, por exemplo, com o Mário. Tem essa disputa de poder, né? A gente está construindo uma relação gradativa de rincha. Mas logo no começo ainda não tem uma rincha efetiva, né? Já lá na gruta já tinha um pouco. Por quê? Porque lá na frente vai aparecer. Então tinha coisas que, assim, às vezes nem é no texto, mas é olhar, é uma certa detalhe, implicância, um não sei o quê, que quando é compilado num todo, você entende. Você não pode fazer essa quebra direto. Mas era amigo ontem e hoje tá matando? Não entendi. Isso é um trabalho minucioso. Pra ter essa virada, que você tem que ter essa virada. Então, por exemplo, lá nas grutas, eu construí isso com ele. Construí uma relação com o Davi também, que depois das batalhas, eu não sei, você tem que... Mas aqui você já foi comandante? Você não foi? Quantas batalhas a gente já passou aqui? Então, toda essa construção... tem que ser feito do antes, do depois, o que aconteceu nesse ato. Então, assim, coisas que eu não postei, a única coisa é da gruta ainda, porque nós estamos gravando bem acelerado. Então, praticamente assim, nós gravamos, depois de uns 4, 5 dias, tá entrando no ar, né? Por isso que tá bem puxado. Então, tá quase um history. Que legal. Mas a gente tem também que manter essa curiosidade, né? Que é um mecanismo também que a gente faz pra estar interagindo com o público. Sim. Pra estar puxando. Não, o pessoal tem muita curiosidade, a gente, né? O pessoal me inclui também, de ver os bastidores, curiosidades, né? Enfim, tudo isso, né? Nós gravamos, por exemplo, essas noturnas, gente, que vocês veem, são externas que a gente fica até 2, 3, 4 da manhã gravando na cidade cenográfica. Então, assim, não pensem que a batalha é apenas cenográfica, que é apenas encenada. E as batalhas que a gente faz, gente, é coreografado. Tudo, você vê, quando, né, você vê a ação e é um monte de cabecinha pulando, espadada e não sei o quê, aquilo tudo uma coreografia. é coreografado. Existe os dublês e coreógrafos de luta para os atores em específico. Por que eu falo para os atores? Não é que tem uma tratativa diferente, somos melhores. É porque na história, às vezes, o dublê sabe do movimento que você faz, ou naquela hora, por que você tá fazendo isso? Eles acompanham também a sua história. E tem os outros dublês que eles vão, os coreógrafos que pegam e vão fazer aquelas coisas que às vezes duplicam também na computação gráfica. Mas espadada dos guerreiros também. Então, assim, tudo que vocês veem ali é coreografado, é pensado e é controlado. Nada é faz aí, vai. Não existe isso. Senão vira bagunça. Aí você imagina um monte de camarada com espada, que apesar que é cenográfica, né, gente? É de madeira, tudo, mas assim, quando eles dão um close, não sei se vocês já repararam, o close é a espada de metal de verdade. Mas detalhada, tudo, mas nas pancadarias, tudo... Não pode, né? Obviamente. Não pode. Eu tive uma coisa, mas aí foi erro meu. Eu tava gravando
com um camarada lá, tinha um dublê lá, tudo, cara, desse tamanho. E eu tenho o meu 1,68 m imenso. Só que os valentes Davi, é assim, eles são ágeis. É plá, plá, passou a espadada, matou e não sei o que, cortou e foi, porque assim, é uma proporção tipo de 1:10. Sempre vai pras batalhas assim, coisa que o rei Saul fala, né? Fala, mas como? Com tão poucos homens ele conseguiu, por exemplo, pegar esse exército. Por quê? Porque nós somos habilidosos também. Passou, morreu, meu amigo. É play, plu, plu. E essas coreografias têm que ser muito ágeis, né? E eu tava fazendo com um dublê que era desse tamanho. E numa das mortes eu lutava com 4 caras ao mesmo tempo. Pra você ter uma ideia. Uma é que eu cortava a jugular dele. Eu pegava e cortava o jugular. E eles estão de elmos, né? Ali, capacetes, com aquelas coisinhas de cavalo, tudo. No furor do negócio ali, fazendo tudo, eu desviei a cabeça pro lado errado. Porque quando você corta a garganta, o cara faz assim, você empurra e vai estocar o outro cara, chutar, bater, enfim, né? É assim que funciona lá, gente. Eu virei a cabeça pro lado errado. Ele deu uma capacetada com os negócios de cavalo aqui, no meu olho. Quase que me pega no olho. Quase que me... E eu tô todo machucado aqui, ó. Por quê? Porque eu faço pra valer. E aí eu tô aprendendo também, né? Assim, machucado que eu digo ralado, tá? Nada sério. Nada Coisa de grave. moleque que pula de árvore. E aí eu falei, amor, eu dei uma machucadinha aqui, tudo. Coisas como assim, por exemplo. A gente usa aqueles braceletes. Às vezes, eu apertei demais, por exemplo. E de tanto fazer esse movimento com a espada, assou. Então são coisas que acontecem. Sim. Então assim, mas tudo isso é pensado. Um tecido que te possibilita fazer um movimento. Uma espada que é guardada aqui, que você bate com o cara que monta seu figurino. Você fala, não, eu tenho que ter uma entrada para 2 adagas aqui e uma espada. No meu caso, por exemplo, foi assim. Porque tem cenas marcadas que fala, a Masa manipula 2 adagas habilmente e arremessa. Eu só taquei pedra e chinelo na galera já, né? A adaga não. Então você tem aula para manipular a adaga.